Fala, gente, tudo bem? Estamos aqui em mais um podcast sobre inteligência espiritual e mais uma vez vamos falar sobre jovens. O vídeo passado foi um vídeo que muita gente comentou e eu gostaria desse momento de falar um pouco mais sobre esse assunto, mas o tema vai ser diferente. O tema hoje é como ser um jovem cheio do Espírito Santo. Muitos jovens mandaram mensagem para mim dizendo: Pastor Alex, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu acompanho o seu ministério. Para quem não sabe, meus irmãos, eu prego desde os meus 9 anos de idade. Já preguei em vários países, cruzadas, na África. E muitos jovens disseram: Pastor, eu me inspiro muito na sua vida, na forma como você viveu a sua vida para Deus, para o ministério, a forma como você tem vivido para Deus. E eu tenho desejo de ser cheio do Espírito Santo, porém eu não sei como. Então hoje nós vamos trazer algumas instruções que eu acredito que vai edificar você. Mas primeiro, já sabe, deixa o seu like aqui, compartilhe esse vídeo com pelo menos 3 amigos e permaneça até o final, porque eu vou orar por você. Tem muita gente que está sendo curada e transformada e testemunhado do que tem recebido através dessa oração. Então vamos lá. Como ser um jovem cheio do Espírito Santo? Primeiro vamos ao texto bíblico que se encontra em Joel capítulo 2, versículo 28 ao 29. Depois disso derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os vossos filhos e as suas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonho e os jovens terão visões. Até sobre o servo e as servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. Observe aqui que nesta promessa de Deus, usando o profeta Joel, a respeito do derramamento do Espírito Santo, o Senhor inclui os jovens, que eles também seriam cheios e seriam usados, receberiam dons, teriam visões. Todo jovem ele tem esse senso de visão, né? Todo jovem, a maioria é visionário, tem um olhar de futuro, olha para frente. Então aqui nós estamos vendo Deus falando através do profeta que o Espírito Santo também encheria os jovens. Então essa promessa é para você, jovem, que está me assistindo aí. Não é porque você é jovem que você diz: não, o Espírito Santo de Deus não quer me encher, não é para mim, não. Essa promessa é para você, está aqui na Bíblia. E é um desafio hoje para muitos jovens dentro das igrejas buscar o Espírito Santo de Deus. Porque muitos não sabem como, criam uma barreira, né, que limita isso por conta das fraquezas da carne, por conta também das limitações das crenças de pessoas que dizem: não, jovem é fraco, jovem é carnal, e muitos acabam se limitando a essas palavras, se esquecendo que existem promessas na Bíblia de jovens que foram usados poderosamente por Deus. A primeira coisa que você precisa entender, jovem, é que existe um propósito de Deus para Ele te encher do seu Espírito. Que propósito é esse? Propósito para que você dê testemunha a respeito das obras dele. Quando você é cheio do Espírito Santo, você começa a testemunhar a respeito das obras de Deus, para que você também produza frutos de edificação, também para que você se torne pregoeiro da justiça de Deus, a fim de que os pecadores, assim como nós todos somos, venhamos ser alcançados pela palavra. Nós somos cheios do Espírito Santo para que as obras de Deus se manifestem através de nós. Então, meu querido, você pode buscar isso, você pode ter isso. A primeira forma de você ser cheio do Espírito Santo é reconhecendo a obra redentora de Jesus Cristo. João disse: Ele vem aí e Ele é mais poderoso do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo. Então só recebemos o Espírito Santo uma vez que reconhecemos Cristo como Senhor. João capítulo 14, versículo 26 diz: mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas
e fará vocês lembrarem de tudo que eu disse. Aleluia! Que poderoso isso! Nós recebemos o Espírito uma vez que reconhecemos a obra de Cristo, reconhecemos Ele como Senhor e Ele nos dá o Espírito para que venhamos testemunhar das obras dEle, falar dEle. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3, olha o que diz: por isso eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus seja amaldiçoado. Ninguém pode dizer Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Que coisa extraordinária! Então a primeira forma para você ser cheio do Espírito Santo é reconhecendo Cristo como Senhor, reconhecendo a obra redentora dele. Segunda forma é desenvolvendo uma vida prática de oração. A oração é uma ferramenta fundamental para buscarmos enchimento do Espírito Santo. Não existe caminho para buscarmos isso se não for pela oração. Então, se você não tem uma vida prática de oração, dificilmente você desenvolverá uma vida cheia do Espírito Santo. Olha o que a Bíblia diz em Atos capítulo 4, versículo 31. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam encorajosamente a palavra de Deus. Então você busca esse enchimento do Espírito através da oração. Lembra da igreja em Atos capítulo 2? Estavam reunidos, orando, buscando e pedindo. A forma de você ser cheio do Espírito Santo é você pedindo isso ao Pai, porque Ele tem para dar, e você pede através da oração. Jesus disse: quando você for orar, entre teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Deus em secreto, e o teu Deus que te ouve em secreto te recompensará. Ou seja, você nunca conseguirá ser cheio do Espírito Santo se você não pedir. E a única forma de você pedir é através da oração. Você pede convicto, tendo certeza que essa promessa é para você. Uma vez eu estava pregando em uma conferência e tinha um jovem que chegou em mim e disse: pastor, eu quero ser cheio do Espírito Santo, só que eu não consigo. Eu quero ser batizado, só que eu não alcanço. Eu disse para ele: você crê que Cristo é Senhor? Ele disse: eu creio, pastor. Aí eu disse: então essa promessa é para você, é seu. Cristo conquistou para você. Você tem acesso. Pede ao Pai. E naquele momento que ele começou a orar, imediatamente ele foi batizado com o Espírito Santo. Terceira forma, quando você vive em comunhão como igreja. Eu não estou falando de denominação, não estou falando de placa, eu estou falando de igreja como corpo de Cristo, porque essa promessa é para a igreja. Não estou falando mais uma vez de denominação, de placa, de quatro paredes, estou falando de corpo, a comunhão que você tem com o seu irmão. Escuta, tem muita gente que diz: não, eu sou a igreja. Não, você é um membro do corpo, você só é igreja com outro. É quando vocês se reúnem, é quando vocês estão juntos, um com o outro, você se torna igreja. Você nunca vai conseguir ser igreja sozinho. E quando temos essa consciência, nós somos cheios do Espírito Santo para que nós venhamos edificar o corpo através dos dons que é liberado sobre nós. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7 ao 11 diz: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de cura, pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas, e ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Ou seja, nós recebemos do Espírito para que venhamos edificar o corpo.
através dos dons que é manifestado através da nossa vida. Então você quer ser cheio do Espírito Santo? Viva em comunhão como igreja. Escuta, é mais difícil você caminhar sozinho, é mais difícil você receber sozinho. Mas quando você está em comunhão como igreja, num único propósito, o Espírito se manifesta através de você para edificar outras pessoas e também através de outras pessoas para edificar você. Você consegue sim ser um jovem cheio do Espírito Santo. Mas pastor, diz para mim aí quais são os benefícios de ser cheio do Espírito Santo. Tem benefícios? Tem. E aí nós vamos para a Bíblia. Gálatas capítulo 5, versículo 16 diz: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Quer vencer a carne? Quer vencer as fragilidades da carne? A única forma é você desenvolvendo um relacionamento com o Espírito Santo de Deus, porque existem lutas que nós não vencemos sozinhos, só com uma manifestação do Espírito Santo de Deus em nós. Existem batalhas que para vencermos precisamos estar cheios do Espírito Santo. Amém? Eu espero que você tenha sido edificado. Escuta, não esqueça de deixar o seu like, de você comentar aqui, marca alguém, algum jovem aí ou alguém que você conheça que está buscando ser cheio do Espírito Santo e que precisa assistir esse vídeo. Amém? Curva a sua cabeça, deixa eu orar por você. Pai, eu quero orar agora pelo teu filho, pela tua filha que está assistindo esse vídeo aí. Senhor, assim como eu fui cheio do Espírito Santo ainda na minha juventude, na minha infância, e o Senhor fez coisas extraordinárias e tem feito coisas extraordinárias, assim como eu tenho testemunhado jovens sendo cheios do Espírito Santo, talvez esse jovem que está me assistindo agora tenha esse bloqueio, essa limitação, até por conta, Senhor, de uma vida de pecado que ele tem vivido, ele não consegue se desprender, mas há poder no teu nome, Senhor. Que o Senhor venha alcançar esse jovem agora e que ele possa se livrar dessas correntes e que ele possa ser cheio do teu Espírito para a edificação de pessoas, para serem usados, que ele possa ser empoderado com dons através do teu Espírito. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.